Vendo aí, o YouTube deu um apagão geral. Não é só o meu canal, nem Cazé TV funciona. Não está funcionando absolutamente nenhum canal de transmissão ao vivo. Vamos ver a Jovem Pan Esportes. Ó, nada. Tá tipo, a Jovem Pan parece que agora tá. Será que vai voltar lá pro YouTube? Aí eu vou ter que fazer aqui mesmo hoje, tá? Antes de mais nada, bem-vindos a mais uma transmissão. Só desculpa que tá começando assim, porque realmente tá totalmente bugado o YouTube. Olha lá, ó, tá rodando o Edge, ó. Ó, tá vendo? Então, mano, quem tá na Twitch, que bom que vocês confiaram em se inscrever aqui, porque um dia isso ia acontecer. Galera, vamos lá, pós-jogo, tá? Vamos que vamos. Ó, meus amigos do YouTube, entendam, a dinâmica é diferente, porque, tá? Os canais estão. Deu um blackout no YouTube. Então, assim, não sei se vai voltar ao normal hoje. Então, excepcionalmente, a gente vai trocar uma ideia sobre o jogo, que foi o primeiro e o segundo tempo. Alguns canais estão funcionando, outros canais não estão. Deixa eu ver aqui como é que tá pelo PC. Só um minuto, tá? Alguns canais estão funcionando e outros não estão. Tá? Acho que só quem tá pelo PC, que nem eu tô aqui, ó, consegue acessar os canais, tá? Só quem tá pelo computador. Pelo celular não tá funcionando e nem pela televisão. O Amit mesmo tá com 58 pessoas só assistindo. É muito pouco. Valeu, Guilherme. Tamo junto. A gente já começa aqui, tá, rapaziada? Bom, exatamente. Só quem tá pelo PC consegue assistir, tá? Quem tá pelo celular ou pela televisão não consegue ver. Então, cara, bem-vindos aí a mais uma transmissão. Eu ainda tava aqui com o chat do YouTube, infelizmente vou ter que tirar aqui o comentário do Thiago, não sei nem se vai sair, saiu. Não vamos ao chat do YouTube, vamos no exclusivo aqui para essas 600 pessoas que estão pela Twitch, tá? Valeu, Kingler, valeu, rapaziada que tá chegando. Botafogo tomou o segundo, bem na hora que a gente tava entrando no ao vivo. E aí, com certeza, não vai conseguir nada de bom no jogo, não. Então, a gente nem vai focar. Claro que a gente vai falar da tabela, da competição, né? A tabela vai provavelmente ficar assim. O Palmeiras quase iguala, né, o número de gols. O Flamengo com o segundo gol ficou com um gol a mais. O Flamengo ainda tem um saldo melhor, porque tem uma defesa que tomou poucos gols. Então o saldo do Flamengo é 39, o nosso é 28. E que monstro, né? E que monstro que vai ser esse jogo, cara. Esse jogo do final de semana, meu Deus, vai ser absurdo, né? Vai ser absurdo. Então, de fato, vale a pena a gente destacar, principalmente esse segundo tempo que o Palmeiras fez. Eu entrei lá no YouTube, o que eu tava falando? Eu falei, cara, agora a gente consegue ver com certeza, né? A diferença aí dos 700 milhões sendo colocado em campo. Eu tô ainda olhando aqui, tá, galera, pra ver se o YouTube normalizou ou não. Aparentemente normalizou já, tá? Mas bom, a gente tá aqui, vamos fazer exclusivo aqui, tá? Eu peço desculpa pro pessoal do YouTube, né, que vai assistir como vídeo dessa vez, mas tá tudo certo. Eu vou subir um arquivo mais curto, a gente vai conversar direcionalmente, né? Vai tentar ser mais objetivo. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom, tomou o gol, e aí eu tava falando lá no YouTube o quê? Ou aqui no YouTube, né? Quem for assistir como vídeo. Eu tava falando que o John perdeu a opção de ficar quieto, né? Porque ele falou de arbitragem, que tem que jogar contra a arbitragem, mas no 5-1 do Palmeiras, a arbitragem ajudou o Bragantino a fazer um gol. O Bragantino não criou volume pro gol, né? O pênalti é bem discutível. Algumas pessoas falaram aí que foi, outras pessoas falaram que não foi. Pênalti bem discutível, né? E, enfim, né? O John falou besteira. Segundo tempo, o Palmeiras, eu nem vi números, o Palmeiras amassou o Bragantino de um jeito que pouco se viu nesse ano. Claro, nessa melhora do Palmeiras. Teve até a pedalada do Lopes ali que eu tava falando no YouTube, né? Um abraço aí pro On The Jump aí, pro pessoal que tá se inscrevendo. Quem tá vindo pela primeira vez, se puder seguir aí o canal, agradeço vocês, tá? Ó, eu nem vi números hoje, cara, porque foi tão avassalador o segundo tempo que não precisa de estatística. Mas a estatística ela finalizou com o Palmeiras agora mais dono de posse de bola, né? É um recorte, vamos colocar aí, novo desse time do Palmeiras, que terminou com mais de 500 passes trocados. Isso é um fator positivo. Valeu, Jordão, valeu, Edson Jordão, tamo junto, obrigado pela inscrição. Então o Palmeiras ele tá num momento muito positivo da sua maturidade de jogo. E aí, cara, quando entrou o Lopes, parece que há uma conexão, né, cara? Ô, rapaziada, entre o Lopes e o Vitor Roque. Que, cara, tudo dá certo quando os dois estão em campo. É engraçado. A jogada do Vitor Roque, ele faz a jogada certinha, né? Que é do gol do Lopes, do quarto gol. E a bola vai no Lopes, né? Em outros momentos, é, é bizarro, assim. É bizarro a sinergia que essa dupla de ataque tá tendo que a gente não vê.
não via, né? Há tanto tempo uma dupla de ataque assim no Palmeiras. Um abraço pro Vinícius, falou ao Roque, Lopes, tudo dá certo. Então, e aí teve até a pedalada do Lopes, cara, que foi uma jogada interessante, porque o zagueiro acho que não esperava isso. E se ele bate um pouquinho mais pro lado esquerdo, ele teria feito um bonito gol. E, cara, acho que a gente não viveu, pelo menos não lembro, queria que vocês pudessem me lembrar, um momento que o Palmeiras chega desse jeito pro jogo. O Palmeiras chega muito bem pro jogo. Claro, o jogo é fora. Então, assim, a gente vai ver aí uma final de campeonato. Não dá pra falar de final antecipada, mas é uma final de campeonato. E que a gente sempre tem aquela coisa de estar muito pra baixo quando chega no jogo contra o Flamengo. E dessa vez as duas equipes chegam aqui. O Palmeiras chega como líder e chega aqui no futebol apresentado. Tanto é que, por que o Palmeiras chega pra cima do Flamengo? Ainda que o Flamengo fez um bom resultado hoje também. O Palmeiras chega pra cima porque, se a gente pega a tabela do campeonato, ele praticamente igualou os gols feitos do Flamengo. Tinha uma diferença absurda dos gols feitos do Flamengo. Chegou o Flamengo a fazer mais de 50, onde o Palmeiras estava com 30 e poucos gols, cara. Os últimos jogos, o Palmeiras vem aqui, ó, mete 5-1, 4-1, aí 3, né? Tomou 2, mas colocou 3 gols, mais 3. Aí aqui não fez gol, aqui meteu 4, aqui meteu 4 e aqui foi 1. Ou seja, nesse espaço dos 10 jogos aqui, que a gente tá vendo na tela, foi aonde o Palmeiras ele chegou no Flamengo. Onde o Palmeiras ele conseguiu acompanhar o Flamengo e chegar. Bom, gente, mas voltou o YouTube, mas vamos fazer tudo aqui. Vamos fazer a coletiva aqui, depois sobe pro YouTube, porque agora eu não posso voltar para lá. Né? A gente já tá com 940 pessoas aqui, audiência excelente. Agradeço cada um que veio para cá. Tá? Um abraço pro Marcelo, pro Fedato aí, quem se inscreveu. O Fedato, 26 meses com a gente. O Marcelo se inscreveu agora. A galera que tá vindo pela primeira vez, se puder seguir. Aqui não tem like, é só seguir. Quem tá no YouTube, peço para deixar o like. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje, a gente passa na coletiva normal, já que o YouTube voltou, vai ter a coletiva, a gente faz a análise da coletiva e joga esse material inteiro pro YouTube. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Eu vou ficar de olho aqui na coletiva, ó, a coletiva de imprensa já está sinalizada. Vamos ver o que vai ser falado aí pelo Abel Ferreira, que hoje na beira de campo bem enérgico. Um abraço pro Pedro, pro Douglas Campanhol, ó, quem tá renovando a inscrição, quem já estava inscrito também, ó, 259 inscrições. Agradeço vocês. Lembrando que vai ter debate da sexta-feira, tá, rapaziada? Então tem debate no YouTube na sexta. Vamos ter conteúdo no final de semana. Então peço para você aí que puder deixar esse like, ajuda muito aqui o canal, tá? Não, aqui a gente tá na Twitch todo dia. O que aconteceu no YouTube hoje, rapaziada, é circunstancial, tá tranquilo, tá ligado? Não tem problema nenhum. A gente fez lá o pós-jogo, deu essa besteira. Então, tamo aqui, tamo pra 1000 pessoas, tá ótimo. Depois a galera vai acessar a live lá e sem problema nenhum. Bom, vamos contextualizar antes de chegar à coletiva e peço para vocês até me ajudarem aí, como eu tô um pouquinho perdido, me avisar quando essa coletiva começar, que a gente já vai imediatamente para ela, tá? E depois a gente continua a resenha aqui. Bom, primeiro, né? O Palmeiras ele tinha algumas máximas que a gente tem visto dentro de campo agora ser modificado. Você vê o Andreas Pereira e algumas jogadas que passaram pelo pé dele hoje, ele é um cara que quebra o ritmo do jogo. Ele é um cara que consegue ditar o setor de meio diferente do Veiga. Então, assim, muita gente no primeiro tempo estava questionando o Rafael Veiga, certo? E pedindo já a entrada do Sousa. São jogadores totalmente diferentes. O Veiga ajuda a acelerar o jogo, ele sempre procura o jogo muito vertical, e o Andreas Pereira ele quebra um pouco esse ritmo. A partida também que fez, pô, teve um passe absurdo, tinha que ter saído do gol, foi um passe do Fuchsman no segundo tempo, por dentro, e a jogada do Alan. Pelo amor de Deus, a jogada do Alan, que foi o gol do Felipe Anderson, foi um baita de um golaço. Tem que, assim, destacar e muito, porque é um Palmeiras que agora não tem velocistas, e a gente começa a ver um time jogando muito mais futebol, coisa que no primeiro semestre, né, todo o primeiro semestre, a gente reclamava muito de um time que não pensava. Primeiro tempo, o Palmeiras acelerou demais as jogadas, tanto que na live de intervalo a gente falou que, pô, agora que empatou o jogo, botar um pouco mais de calma, um pouco mais de posse no ataque, ter tranquilidade que naturalmente vai chegar nos gols, mas longe de ser um erro, é a característica do time, é um time que acelera muito mais o jogo. O Everton hoje, né, sem falar do pênalti, falando das atuações dele com a bola no pé. Hoje ele sempre procurando a distribuição na zaga. Eu achei positivo, né? Soltando no sistema defensivo, evitando
a conexão direta, e isso é positivo, porque a partir do momento que você tem um dos seus líderes quebrando a bola sempre pro ataque, você tem aquele problema de você ter um time que olha pro Everton e fala, cara, o Everton tá nervoso, o Everton tá afobado, então eu também tô. E aí isso acabava influenciando, infelizmente, negativamente, tá? Influenciando o jogo do Palmeiras. Ó, e novamente, tô avisando aqui, porque eu sei que quando eu soltar o vídeo muita gente não vai entender. Nós tentamos fazer a live do YouTube, pra quem tá chegando aqui agora. Teve um apagão, foi rápido, né? Ficou fora do ar ali uns 10 minutos, aí, cara, eu aproveitei pra vir pra cá e tô soltando como vídeo, só hoje, tá, pessoal? Então, assim, até daria pra fazer 2 lives sem problema nenhum, mas acho que não há necessidade, a gente então solta aqui como arquivo de vídeo. E para quem tá chegando aqui agora, é para poder entender o porquê que eu não tô fazendo lá. Quem tava lá na live viu, o chat tava sem conexão com a live. Poucas pessoas estavam conseguindo acessar, tá? Ó, e o Anderson falou que ainda para ele tá bugado. Para mim aqui já voltou ao normal, viu, Anderson? Deixa eu ver aqui, ó. Para mim agora eu clico nas lives e tá todas que eu tô clicando aqui tá acessando, ó. Quer ver? Deixa eu ver. É, todas estão acessando, de alguma forma ou de outra, estão acessando. Mas enfim, né? Uma pena, né? Lógico, no YouTube a gente teria alcance de 4, 5 mil pessoas, aqui a gente tá com 1.000, mas tá tudo certo, na próxima live deve voltar ao normal aí. Não foi um problema do nosso canal, tá? Foi um problema geral, tá bom? Então assim, só pra falar pra Twitch, é uma audiência muito boa aqui, as 1.000 pessoas. Agradeço vocês que de fato lembraram e vieram pra cá. É uma audiência quase de live de intervalo, então tá ótimo aqui, tá? Sem reclamações. O Enio, obrigado pela inscrição também. Então, rapaziada, a gente hoje vai fazer uma dinâmica aqui seguindo o chat. Vou ler alguns comentários, tá? Daqui. E aí a gente, quando fizer o debate da sexta-feira, a gente aborda por um todo, já avisando o confronto contra o Flamengo. Então, assim, esses são os detalhes que eu queria estar trazendo para vocês, fora outras coisas, talvez, que são menos importantes. Um abraço pro Pikachu aí, que deixou uma inscrição pro Bruno Sepp 07, que são coisas menos importantes, mas que também faz a diferença, tá? Vamos lá. Quais são essas coisas? Parte do primeiro semestre, a gente questionou muito a postura do Abel Ferreira. A postura dele em coletiva, a gente tem visto que não mudou muito, né? É a mesma coisa. A gente até analisou a última postura dele aqui, a última coletiva, e falando da postura dele, aqui na Twitch a gente fez, tá aí disponível pro pessoal nos próximos 14 dias ainda, tá aí para quem quiser assistir a última coletiva do Abel Ferreira, mas a parte de energia dele na beira de campo é outra. Tem ido para cima do juiz, tem ficado muito mais ativo, muito mais ligado, realmente sinalizando que está buscando um objetivo de título, né? Que talvez ele não quer que aquela máxima que ele mesmo falou, que se não bater campeão ele mesmo sai. Então, assim, de jeito nenhum ele está querendo que não bata. Você percebe uma volta de energia. Outra coisa, a questão até do elenco em mãos, né? Os jogadores que têm entrado em campo hoje têm entrado numa outra voltagem. Haja vista a partida que fez o Alan. O Alan hoje fez um baita de um jogo, entrou muito bem no jogo. É um jogador ainda que precisa maturar, óbvio, né? O GG fala aí que no jogo contra o Flamengo, será que o Abel vai entrar com o Alan no lugar do Veiga? Então, eu não sei, porque assim, a configuração de hoje, de novo, a gente teve aqui 3 zagueiros, né? Então, não preciso colocar aqui, todo mundo assistiu o jogo. Então, a gente teve de novo uma configuração de 3 zagueiros. Eu ainda tô em dúvida, sabendo que o Abel gosta desse sistema, o que será que ele tá pensando? Um Palmeiras com 3 zagueiros e sem volante, que é uma configuração que no primeiro semestre ele não testou. Sempre que teve os 3 zagueiros tinha um volante, né? Então, assim, será que ele vai pensar? Valeu, Joãozinho, obrigado pela inscrição. Será que ele vai pensar um Palmeiras 3 zagueiros sem volante ou ele volta na característica normal do Palmeiras, que é aquela que apresentou a crescente, que tinha 2 zagueiros? Como é que tira o Bruno Fux do time hoje? E aí? Não tira, né? Então, assim, Mikael você saca. E aí, Gustavo Gomes, Murilo e Fux. Vem essa zaga. E aí, uma outra coisa. A gente pega 2 jogos, que um era fácil, contra o Juventude, e o outro não. A gente vem de 2 jogos. A zaga alterna, o sistema alterna, mas o Palmeiras jogou melhor. Se a gente olhar assim, do ponto de vista de como o time ficou solto, e aí para uma dúvida, né? Como montar o Palmeiras para enfrentar o Flamengo no Maracanã? A gente vai no tradicional ou vai no não convencional que deu muito certo? E aí, quando eu falo não convencional, não é para começar o jogo no Maracanã com o Mikael, por exemplo. Mas é a gente olhar que houve uma adaptação, ou houveram adaptações. E aí, como é que a gente vai para enfrentar o Flamengo?
que vocês fariam? Vocês mantêm? É inteligente manter os 3 zagueiros? Não é? O que vocês acham? Né? O que vocês viram dessas mudanças? O amigo falou que o amendoim tá louco, porque o Abel tirou férias, mas isso não importou porque o time jogou bola. Cara, não, pra mim, se a atuação é essa, o resto não importa. Se o Abel tirou férias, se o Abel foi dar um rolê, acho que ele tem que aproveitar a vida dele. Se ele conseguir fazer as duas coisas bem, pra mim não importa absolutamente nada. Olha o problema que o Abel vai ter. É o de colocar o Paulinho quando ele voltar. Então, aonde encaixar o Paulinho é mais um problema bom. É mais um problema bom. Felipe Anderson agora jogando bem. Gostei do primeiro tempo do Felipe Anderson. Até as jogadas que ele errou, ele acertou, né? Porque ele tentou a jogada positiva, sempre visando o passe ofensivo. Gostei da partida dele, não é pelo gol. Partida por um todo dele é boa, né? Eu achei legal. Então, assim, o Abel vai ter dificuldade. Claro, ele trouxe o Scarpa, ó. Ele trouxe o Veiga para esse time titular, né? Talvez é o Veiga que deveria voltar a dar um tempo, né? Se a gente olhar o time por um todo e analisar a atuação do Rafael Veiga, eu acho que a atuação do Veiga ainda é para baixo do que ele pode apresentar e do que se deve com ele em campo, né? O Maurício, por exemplo, será que ele tá conseguindo usufruir bem da função quando tem o Veiga, o Felipe Anderson e o André? São 4 meias, né? O Palmeiras sai de dificuldade de usar 2 para usar 4. Então, há muitas coisas interessantes a comentar. Voltou a gente ter um papo de futebol, né? Porque, assim, era o que a gente pedia, era o que a gente não via, e é o que sobra hoje. O Palmeiras joga com 4 meias e 2 atacantes. São 6 jogadores para atacar. Eu tô falando na configuração atual. Então, talvez precise puxar um meia pro banco. Quem que o Abel puxaria? Eu acho que tinha que sobrar pro Veiga. Mas talvez sobe pro Maurício, né? Talvez sobe pro Maurício. E assim, o gol do Felipe Anderson não foi um golaço só, o amigo tá citando, pô, golaço Felipe Anderson. Não foi só pelo gol, pela finalização, pela jogada, né? Eu também sacaria o Veiga. Então, dentro de um sistema, você tem 3 zagueiros, você vai tirar aqui um meia, vai sobrar um espaço. E é aí que a gente tem que ver a volta de um volante, provavelmente. É o que eu acho que ele vai fazer. Claro que numa equipe ideal, é que o amigo tá citando sobre o Giai. Numa equipe ideal, para mim, é o Kelvin, né? A gente pegar assim, qual que é o ideal? É o Kelvin. O Kelvin recuperado, pegar a lateral direita. É um jogador que tem mais facilidade de levar a linha de fundo. É um jogador que tem mais facilidade no campo ofensivo. Júnior, obrigado pela inscrição também, tá? E pedir o like aí do pessoal que tá chegando. E aqui na transmissão, se puder, só seguir o canal que você tá ajudando demais aí quem tá pela primeira vez, porque o YouTube não me mostra isso, mas a roxinha me mostra aqui, né? Quem tá pela primeira vez. Então veio pela primeira vez, puder, segue o canal aí, tá? O amigo só cita aqui, ó. Gol coletivo, o Alan é absurdo nesse lance. A inteligência do Vitor Roque para abrir o espaço e fazer o corta-luz é muito diferente. E você vê, né? E o Alan ele sinaliza o passe e o Vitor Roque entende na hora. Tem jogador ali de um passado recente que dominaria aquela bola, né? Breno Lopes, eu acho que dominaria essa bola. E aí, quem mais? O Rony, eu acho que dominaria essa bola. Então, assim, tem jogador de um passado recente que a gente muitas vezes reclamava e pô, parte da torcida não entendia, que fazia com que o Palmeiras não desenvolvesse, né? É complicado. Cara, você chega pela primeira vez, você já tá reclamando do Ed, cara, você tem que desfrutar a transmissão. Se você tá vindo pela primeira vez, meu amigo Aloprado 153, e você já tá reclamando do anúncio, é porque você não veio aqui. Se vir mais, né? Entendeu? É, você vai ter menos Ed, né? Se você aproveitar mais aqui. Ó, faltam 2 minutos e 40 para coletiva, então peço para quem estiver chegando deixar o like. Varami, obrigado pela inscrição, rapaziada que tá chegando aí, tá? Bom, é isso. Sobre o jogo de hoje, tá? O amigo tá até falando aí que o Kvaratskhelia aí falando que o Mikael não passa confiança. Não passa. É um jogador que ainda não adquiriu essa confiança. Você percebe, né? Você percebe nas ações dele que ele não passa confiança. Não fez uma partida ruim. Não fez uma partida ruim. Por um todo, o Palmeiras, se a gente analisar aqui até os valores ofensivos e defensivos aqui do jogo, né? Os números. O Palmeiras, assim, sofreu muito pouco no jogo de hoje. Não dá nem pra reclamar do sistema defensivo. Ainda que os caras fizeram 6 finalizações, foram só 2 no gol. Ó, agora você não tem mais
Comercial, ó, você se inscreveu aí. Obrigado, Loprado aí, tamo junto. Ó, 62-38, 6 contra 26, cara. 26 volumes ofensivos do Palmeiras, grande chance 5, né? Palmeiras volta a ter um time que amassa os adversários e busca o gol o tempo inteiro, né? Então, olha esse segundo tempo. Aqui no primeiro ainda há uma trocação, ó. Olha isso aqui. Olha o segundo tempo do Palmeiras, rapaziada. Olha isso aqui. Eu teria vergonha se eu fosse o John John de ter dado a declaração medíocre, horrorosa que ele falou, né? Que jogar contra o Palmeiras é jogar contra a arbitragem. Me explica isso aqui, John John. Me explica isso aqui. Bielorrusso 123, obrigado pela inscrição também. Olha isso daqui. Olha esse domínio do Palmeiras. Há tempos que a gente não via um domínio de jogo, 500 passes trocados e 26 finalizações. Valeu, Thiago. Valeu, Ti Soares aí, tamo junto. Ó, na visão do Pedro, por exemplo, hoje, o Mikael foi melhor que o Murilo. E acho que em nota também, ó. É que a nota do Murilo não tá aparecendo aqui, ó. Não, 7.4, 7.3. No primeiro tempo, a nota do Mikael tava mais alta que a do Murilo. Ó, Koala Bro aí, tamo junto. Obrigado pela inscrição, meu amigo. Ó, o Joe Edu falou aqui o seguinte: tenho certeza que fala do John John chegou no vestiário no intervalo. Tem que chegar. Tem que chegar. É absurdo. Absurdo o cara passar por aqui, ser formado aqui e potencializar essa narrativa que estão criando contra o Palmeiras, né? Pô, um jogador que a gente, que se não fosse o Palmeiras, tudo bem, tem o merecimento dele. Mas se não fosse o Palmeiras, ele não chegaria onde chegou, não. Né? E outra, aonde ele chegou? Aonde ele já chegou? Em que título ele chegou? Né? Qual foi a importância de John John até agora para uma equipe, né? Para ele dar uma declaração daquela. Quando começou a live de intervalo, eu não fico com a TV ligada, né? Aí o pessoal falou, pô, você viu? Você viu? Aí eu fui ver. É ridículo. A declaração dele é ridícula. Né? Para mim não é pênalti. Para mim esse lance não é pênalti. Foi o que eu falei. Acho que falta comentar. Se o John John tava falando da arbitragem e o jogo ele traz pra gente o único gol do Red Bull não é por criação. Olha aqui os velhos. Olha aqui. O único gol que os caras tiveram foi de uma penalidade. Sim, no primeiro tempo eles até conectaram alguns contragolpes, coisa que não conseguiu fazer no segundo. Então, colaborar demais com essa narrativa, né? O Vitor Roque 9.3, tá vendo? A nota dele, é uma partida beirando aí a perfeição. Jogou muita bola hoje de novo. E desde o primeiro tempo, né? Acho que teve momentos que ele acelerou, igual a gente falou aqui no intervalo, que ele podia ter um pouquinho mais de calma. Mas toda a bola, o Vitor Roque agora vai pra dentro do adversário, vai pra cima. Valeu, Giovanni Ananias, obrigado pela inscrição também. Então, foi um tempo exemplar. Claro que fica uma dúvida. Não sou fã do sistema. Só não sei se o Abel vai mexer nessa configuração. Não sei. Tá? Então, essa dúvida que a gente fica pro jogo contra o Flamengo aí no Maracanã, tá? Jogo esse que vai ser. A gente pode passar aqui para ver o que o Flamengo construiu hoje. Com certeza construiu uma vitória contundente, né? Quer ver? Hoje o Botafogo não segurou o Flamengo. O Botafogo de uma temporada lamentável. Tomar em casa de 3-0 aí é para sofrer qualquer tipo de pressão e cobrança assim, porque é o time afinal que ganhou uma Libertadores e um Brasileiro. Tomar de 3-0 em casa é complicado, né? Ó, nas estatísticas no jogo de hoje o Flamengo trocou 5-3-9, mas ó, em finalizações muito abaixo do que o Palmeiras aplicou no jogo. 11-16 do Botafogo, né? Então assim, o Flamengo meteu 3-0. 60% também de posse de bola. Meteu 3-0, é um adversário mais acima que o Bragantino, né? 34-43, 37-26. Tem saldo positivo o Botafogo, então assim, dentro do possível, o Botafogo faz um ano de manutenção e não faz um campeonato tenebroso, né? Mas assim, o Flamengo perdeu um pouquinho daquela característica de ter a posse de bola e ter bastante finalização, né? Então, quando eu telei o jogo um pouquinho, eu vi que o Flamengo tinha mais a posse. O Botafogo tava jogando com as linhas muito baixas, né? Realmente aceitando a pressão ali do Flamengo. E aí fica. E aí, isso também é o que a gente não pode ter, né? A gente já sabe algumas coisas, né? Primeiro delas, o Flamengo cai fisicamente no segundo tempo. Isso é um fato. O Flamengo cai fisicamente. E aí o Palmeiras tem que entender isso. Não pode descer muito sozinhas e pra mim tem que jogar dentro da característica que tem jogado. Não tem que mudar nada porque vai enfrentar o Flamengo. É fechar a cara, fingir que não é o Flamengo, ir pra cima e jogar a bola que tá jogando. Porque é assim que eu vejo que o Cruzeiro, que a gente trouxe como exemplo, fez na ida e fez na volta.
Então, pra mim, não tem que olhar, eu tô enfrentando falando, você é o líder, Palmeiras é o líder. Então, a maturidade de jogo que o Palmeiras está, ele tem que levar para esse jogo do Maracanã e não pode, né, desconfigurar seu jeito de jogar. Lembrando, tá, pessoal, vai ter a coletiva e começou Corinthians e Santos aí também, tá? Então, quem puder, vai me falando aí, vai me falando como é que tá o jogo, porque eu não vou assistir, vou estar aqui com vocês. Então, mano, eu vou ler uns comentários, esperar aí a coletiva e pedir para você o like, tá? Bora, vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, tá? O João falou que acha que o Abel pode mudar a formação para deixar um pouco o mistério para final, caso os dois cheguem lá. Eu acho que a formação que a gente vai usar no final de semana não necessariamente é a da Libertadores, caso chegue numa final. Acho que é muito difícil manter essa escalação até lá. Claro que a gente já entende mais ou menos um ideal nesse time. Existe agora a dúvida na zaga, mas assim, e aí? Jogamos sem volante esses dois jogos. Não foi ruim. Eu não senti falta. Vocês sentiram falta de volante? Claro que hoje você tem a entrada do Aníbal, mas eu digo assim, é uma coisa pro Abel pensar. Circunstância, talvez os times permitiam. Eu acho que ele não vai jogar sem volante. Por isso que eu acho que o natural é ou ele mexe no sistema defensivo e compensa com o volante, tira um zagueiro, ou ele tira o Veiga pra pôr no volante. Mas assim, sinceramente, né? Gol do Santos aí, o pessoal falou, valeu. Obrigado aí quem tá avisando, tá? Então essa é a dúvida que a gente tem, né? De início. O Pedro falou aqui que ele acredita que seja melhor o Abel sacar o Fux e lançar a formação padrão mesmo. Se o time perder com 3 zagueiros, vão dizer que ele quis inventar. É um preço que ele vai ter que pagar. O momento do Fux é de titularidade. Será que então não é melhor manter o Fux e tirar o Murilo? E aí você também tem ali a se pensar sobre o Veiga. Eu acho que o momento do Fux é um momento de titular, né? Fazendo gol de cabeça, atuando bem na distribuição de jogo. É um zagueiro, pode falhar, né? O gol foi do Zé Rafael, o pessoal tá falando aí, um abraço, rapaziada. Então, eu acho que o momento do Fux é de pensar se ele não é pra aproveitar essa alta e manter ele pelo menos no time do brasileiro. De repente, o time da Libertadores fica o Gomes e o Murilo. Mas pro time do brasileiro, eu acho que ele pode manter o Fux. Acho que o Palmeiras ganha com o Fux, né? E, claro, é o que eu falei. Pode chegar um momento que ele pode falhar. Zagueiro e goleiro é assim, cara. É igual o Carlos Miguel. A gente pede o Carlos Miguel aí. Mas não quer dizer que o Carlos Miguel vai entrar sem ritmo de jogo e não pode falhar. Pode, né? Então é um. Ó, pessoal, achei o Mikael hoje mais seguro que o Murilo. Eu tô maluco? Não, cara, ele jogou melhor. Ele jogou melhor. Você não tem. Assim, galera, veja só. A gente tem que analisar o futebol. Você tem três zagueiros. Você não vai ficar fazendo comparações entre eles, mano, pra ver quem jogou melhor. Isso daí não faz nenhum sentido. Isso depende o quanto um é exigido, o quanto o outro participou do ataque. O Murilo subiu muito pro ataque, o Mikael já menos. Então, não sei se isso aqui a gente consegue ver em mapa de calor hoje. Mas pelo menos eu notei essa diferença no jogo entre um e outro. Ó, quer ver? Enquanto um ficou um pouco mais na defesa, vamos ver se eu tô errado, ó. O outro se aventurou mais no ataque, tá aí, ó. Tá vendo? Então, assim, a gente não pode ficar pegando esses três zagueiros e ficar comparando entre eles. Eu acho que você tem que comparar entre ele. Por exemplo, o Mikael hoje atuou melhor do que normalmente ele atua? Sim. Legal. Isso é bom. Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, o Piquerez ficou mais na defesa do que o Giai, ó. Mas no segundo tempo, ó, o Giai hoje fez uma atuação muito de ataque. Então esses laterais é uma 3-4-2-1 e libera os laterais, né? E não tem prendido. Eu acho que isso é um dos méritos pouco comentados também dessa melhoria do Palmeiras. Os laterais agora jogam bola, né? Os laterais realmente atacam. Tá? Sobre o John já comentamos. Quem tá chegando na live agora. Estamos só esperando a coletiva. Então, de fato, isso é um ponto a destacar. Antes a gente teve primeiro semestre o Giai com dificuldade de passar aqui do meio campo. Estamos falando de jogos de Campeonato Paulista, início de Campeonato Brasileiro. Um abraço pro Wesley Ribeiro aí também. Deixou a inscrição. Agora não, a gente tem laterais que vão ao ataque. Isso melhora, isso dá opção de passe, isso daqui favorece o jogo do volante, né? Então, Andreas Pereira hoje e Veiga, eles participaram mais com o volante. Porém, no sistema, porque olha como o Veiga atuou mais como um meia-direita pro ataque, tá vendo? Eu acho que esse time aqui coloca aqui, ó.
tá? Minha opinião, quero ver a opinião de vocês, tá? Coloca aqui o Kelvin, saca aqui o Veiga, deixa o Andréas desse lado e o Aníbal. É um time que pode jogar junto. Tira o Mikael também do sistema defensivo e volta o Gomes. É uma variação que o Abel encontrou pro brasileiro, mas que vale a gente comentar essas mudanças. Maurício também é um cara que, de repente, esse sistema ele pode dar lugar aqui, ou o Maurício jogar um pouquinho recuado, porque o Veiga só jogou recuado no sistema. Quando você olha aqui, ó, ele jogou de meia atacante pela direita. Então, no sistema, parecia que ele foi um volante, mas não foi. No jogo, não foi. Então, se você pegar o Maurício, o posicionamento é colado com o Veiga. Olha só que legal. Ele faz uma recomposição, você vê que ele trabalha mais a recomposição pro Veiga. Olha que legal. Se a gente analisar o mapa de calor, ele mostra isso, que o Maurício hoje trabalhou uma recomposição pro Veiga. Valeu, Wesley. Tamo junto, é nóis. Entende? Então, assim, de repente, nessa mesma função cabe o Maurício e pode se pensar o Sousa também, tá? Então, esses dois jogadores pensando já no jogo do Maracanã é onde eu acredito que vai pairar uma dúvida pro Abel Ferreira. Qual time levar, qual postura vamos tomar? É o que eu falei, tem folga. É bom chegar assim. Tem folga. O que você quer dizer com isso? Cara, não tem que pensar em perder. É jogar pra cima. É jogar pra cair esse tabu. Tem folga. Se a gente perder aqui o jogo, não perde a liderança. Bora, tem que ir pra cima. Essa é a parada que o Abel acho que tem que construir. Não sei se ele vai comentar isso na coletiva, né? A coletiva começou aí, ó. Eu não sei se ele vai comentar isso, a gente vai ver agora. Pedir pra você só aí, tá, rapaziada? Última chamadinha do like, tá? O YouTube voltou ao normal aí. A gente tá subindo o vídeo depois, então a gente vai fazer aqui a coletiva. E é aquele jeito que vocês conhecem. Vou parando, vou falando e depois o arquivo já entra na íntegra. Deixe seu comentário também. Valeu, Isayassi, eu acho que é assim. Isayassi, 32. Obrigado pela inscrição, somos 276 aí já. Obrigado aí pelo apoio, tá? Bora, vamos lá, vamos ouvir o Abel aí. Abel Turbon, boa noite. Gustavo Soler da Rádio TMC. O Palmeiras chegou hoje à sua 7ª vitória consecutiva dentro do Allianz Parque, marcando no mínimo 3 gols na partida. No começo do ano, o Palmeiras teve uma certa dificuldade no Campeonato Brasileiro de vencer aqui no Allianz Parque, chegou a ser o 18º mandante da competição e agora já é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, que nesse período mudou nas suas estratégias dentro do grupo para que o Palmeiras hoje atingisse esses números de 7 vitórias com mais de 3 gols pelo menos e 9 vitórias seguidas no Brasileiro jogando em casa. Olha, boa pergunta. Sabes, eu falei aqui muitas vezes, e tu és testemunha porque estás sempre aqui, e corrige-me se eu estiver enganado, eu sempre te disse a vocês aqui, sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde uma hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo, não é? Portanto, não há segredo nenhum. Há muito trabalho, há muita preparação, há muitas reuniões para perceber que jogadores iam sair, que jogadores é que podíamos ir buscar, que jogadores é que podíamos vender. Vocês sabem que nessa dinâmica do clube de formar, vender, a comprar em função de um clube como é o Palmeiras, nós temos processos que fazemos e sabemos que há momentos, em função das tantas contratações que fizemos, um elenco com muitas alterações, e eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é... Ó, vou fazer uma meia-culpa aqui já, tá? Ó, o áudio da coletiva é um pouquinho mais baixo, tá? Então não é problema da live, é um pouco mais baixo do que o normal. Eu tinha dúvida. Muita gente tinha dúvida, porque de fato você olha o Palmeiras de hoje e você olha o recorde do primeiro semestre, é outro time, pô. E outra, também tem que levar em consideração as aquisições que foram feitas, né? Tem que levar em consideração. Então, jogadores que foram contratados, por exemplo, eu ainda imagino que não seria com o Paulinho. Você tá maluco.
Eu acho que ajudaria ainda mais na parte técnica. Não seria talvez um jogador hoje para ser utilizado em todo jogo, mas se tivesse aí recuperado. E outra, olha o próprio Kelvin, que não jogou hoje, que não tem jogado aí por conta da lesão, mas você é louco. O Kelvin perto de Mike e de Marcos Rocha, você tá maluco. Não sei se vai ser um jogador que vai ter constância em campo por questão de lesão, mas quando ele jogou, é outro tipo de lateral. É outro, respeitando a história, óbvio, do Marcos Rocha e do Mike com o Palmeiras, mas eu tô falando do que eles vinham jogando, né? E de como o Kelvin chegou jogando nesse Palmeiras aí. Vambora. É o trabalho, a insistência, a persistência. E hoje, é verdade que nós temos feito muitos golos, mas às vezes vamos fazer, outras não. Faz parte do futebol, mas o segredo é mesmo esse: é trabalho e resiliência e acreditar, sobretudo, em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem. Como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Aliás, o nosso diretor Anderson Barros deu uma entrevista no podcast, eu acho que do nosso clube, onde falou exatamente nisso. Quase que foi obrigado a falar para tentar as pessoas entenderem o que é que estava a ser feito dentro do clube, mas não é só de hoje. A nossa forma de trabalhar é esta e ela não vai alterar. Portanto, é isso mesmo, é muito trabalho, muita preparação, muita dedicação e felizmente as coisas estão agora a correr bem. Mas mesmo nesses momentos nós nunca duvidamos daquilo que somos capazes de fazer. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Ao longo desse início de semana, existia uma expectativa acerca dos jogadores que estavam convocados, se voltariam a tempo. O Palmeiras fez um esforço, e pelo visto eles também, para estar em campo hoje. Queria que você falasse sobre isso. Já que estou falando em seleção, hoje um dos jogadores caiu muito bem com a camisa amarela. Você acredita que já está na hora do Carlo Ancelotti convocar o Vitor Roque? Menos é mais. Já vos disse que o Brasil é um país especial e todos nós fazemos o nosso trabalho na sua função. Eu na minha, tento fazer o meu melhor, vocês na vossa também, e a pergunta é completamente legítima. É um dos jogadores jovens que nós temos ao nosso dispor, e se o selecionador nacional entender que o deve levar, está tudo certo. Ele levou o Richarlison, tem espaço, né? É óbvio. Eu não defendo que vá para a seleção, porque você já sabe os motivos, né? Mas não tem como não cogitar o Vitor Roque pelo que tá jogando hoje na seleção brasileira. Não tem como. E se é para levar o Richarlison, eu levaria até o Endrick na baixa. Jogador por jogador, eu levaria o Endrick. Tem que continuar com este trabalho dele, trabalhar muito, fazer golos, que os centroavantes vivem de golos também, não é? Mas é um jovem que vem naquela fornada muito boa do Endrick, do Luís Guilherme, do Estevão, do Vítor Reis, enfim, é uma geração que eu acho que é uma geração muito boa, que tive a sorte de poder lançá-los e algum deles, e a maioria deles, poder treiná-los também e ajudá-los a crescer e a evoluir, mas sim, é uma das hipóteses. E a outra pergunta tu sabes, nós temos o nosso clube e a nossa presidente fazem um esforço muito grande para que nada falte ao seu treinador. E a verdade é que a Leila põe sempre tudo o que pode para irmos buscar os jogadores. Não é a primeira vez, lembro-me da última vez que fomos buscar o Gomes e o Rios também. A nossa presidente ajuda-nos muito nesse aspecto. E depois tem outra coisa que é fundamental, é quando tu falas com os jogadores, né? E vês na linguagem corporal deles a vontade que eles estão em pertencer, em estar, em fazer parte deste grupo, e quando falas com eles e sentes isso do outro lado, não há cansaço, porque é tudo, vem tudo daqui, não há cansaço, não há viagem, não há nada. E hoje, não só os que entraram de início, como também os que entraram durante o jogo, tiveram um compromisso e um comportamento espetacular. Fora o momento técnico, né? O passe que o Flaco deu pro McAllister, né? E é só aproveitando rapidinho o que ele tá falando, tá dando pra perceber. O que ele tá falando agora, tá dando pra perceber em campo. A forma como os jogadores estão atuando, até a explosão dos atletas em campo, a parte física, a energia, né? Hoje, depois que faz o gol o Bruno Fux, você vê a energia do cara fazendo gol, indo comemorar.
essa parada a gente viu em estar ausente em algum momento. Ano passado foi um ano que o Palmeiras aceitou, assim, pra mim, de uma forma muito morna, o sucesso do Botafogo. A gente aceitou o sucesso do Botafogo, né? E hoje a gente vê tanto jogadores que chegaram, que ainda não tem uma história construída aqui, quanto aqueles que já estão aqui há algum tempo, com outra postura. E só, rapaziada, do YouTube pedir o like, tá? A gente tá fazendo aqui no ao vivo, mas pra quem tá assistindo, pedir o like de vocês aí. E é isto, Palmeiras é isto, é resiliência, é estarmos todos juntos, como foi hoje, com a nossa torcida, entrando mesmo dentro de campo e sofrendo o golo, mantendo a calma, ouvindo outra vez a música, somos o time do amor, somos o time da virada, isso é algo que desperta em nós um gatilho mental para, ok, vai dar, e é sempre bom quando nós estamos juntos e conseguimos proporcionar aos nossos torcedores não só um bom jogo, mas também um bom espetáculo. Time que vira mais Boa partidas noite, Abel, no mundo, Rodrigo hein? Seixas do Correio Não é só no Atibaia. Brasil. Quando no a mundo. gente olha no primeiro turno, vocês fizeram 18 jogos, né, já que vocês não jogaram com o Santos, e vocês criaram 21 chances claras. No segundo turno, em 9 jogos, vocês já têm 35 chances claras. O que aconteceu para essa melhora tão grande? Você fala de trabalho, mas você acha que é mais trabalho tático, técnico, um encaixe melhor dos jogadores? Não, tem muito a ver com o momento de confiança dos jogadores. Reparem, eu tento muitas vezes dar exemplos da nossa vida pessoal que têm a ver com a comparação daquilo que é um jogador. Eu não acredito, e não me venham dizer que vocês fazem sempre um trabalho perfeito, a melhor análise, o melhor artigo de opinião. Há dias parece que não saem as coisas, não parece que não estão criativos, não estão tão... Isso acontece na mesma com os jogadores. E a verdade é que houve um momento que nós tínhamos alguns jogadores, não no melhor momento de forma, mas essa é a função do treinador, essa é a função das pessoas que estão dentro do clube, em ajudar os jogadores a chegar a esse momento. Houve muitas alterações no nosso elenco, como vocês sabem, teve jogadores que nós vendemos, portanto, houve aqui um conjunto de fatores que nos obrigou a sermos muito precisos naquilo que tínhamos que fazer. E depois também aproveitar esses momentos de confiança. E tu sabes, quando nós perdemos contra o Bahia, nós sabemos como é que perdemos contra a Bahia, nós analisamos todos os jogos. Eu gosto de dizer aos jogadores porque é que ganhamos e porque é que perdemos. E às vezes perdemos porque o treinador se calhar substituiu mal ou não escolheu bem. E eu digo-lhes isso. Eu digo, a responsabilidade foi minha. Ou então, quando há outra questão que nós não estamos tão bem, eu digo, olha, esta responsabilidade é vossa. Não é? E também quando ganhamos e jogamos bem, então, olha, este é o caminho que nós temos que continuar aqui a fazer, a puxar uns pelos outros. Agora, quando tu tens um grupo que está num bom momento de confiança, de determinação, de resiliência, que atingiu, e eu acho que isto é uma equipa que ainda tem muito espaço, tem presente e tem futuro, mas atingiu uma maturidade competitiva que ainda pode crescer, é isso que nós estamos à procura. Como disse ao teu colega, não é muito trabalho e muito mérito dos nossos jogadores, que têm a capacidade de entender que durante uma carreira, durante uma época, vai haver altos e baixos, e não parar de insistir neles. O caso do Filipe Anderson é um caso desses. Estou-lhe sempre a dizer, se tu quiseres fazer golos, há uma coisa que tens que fazer, tens que arriscar, tens que chutar ao golo, senão não tens como fazer. E logicamente, tu, ao desafiares os jogadores com pequenos objetivos individuais, isso também lhes desperta confiança, e é bom quando tu estás... Ele comemorou muito o gol do Felipe Anderson também, né? Isso de fato ele fez ali, na hora que saiu o gol do Felipe, ele comemorou muito. E só, rapaziada, explicar aí, quem tá no YouTube, velho, não recebi notificação, tô vendo alguns comentando. Cara, nosso canal não pode depender de notificação. Você tem que, gosta do trampo? Vem aqui ver se tem vídeo. Vai na Twitch ver se tem vídeo. Vai aqui ver se tem vídeo. Ver se tem live. Hoje teve um problema no YouTube, eu preferi fazer gravado. Eu não sabia o quanto tempo ia demorar. Acabou que normalizou já, pelo que eu tô vendo. Tanto que a gente tá assistindo a entrevista pelo YouTube. Mas assim, eu peço pra vocês que gostam do canal passar aqui todo dia, cara. Igual você vai. Eu quando quero jogar algo, o que eu faço? Eu ligo o videogame. Ou então, quando eu quero ver TV, o que eu faço? Ligo a TV. Então, o que eu peço é pra não ficar dependente de notificação, né, cara? Tô 10 anos aqui no YouTube já. Então, se puder, dá uma passada no canal. Vocês sabem que tem vídeo quase sempre. Eu tirei 3 dias aí de descanso. É difícil fazer isso. Mas tem vídeo quase todo dia, cara. Se não é vídeo, é live. Se não é vídeo, é live. É todo dia. Então, passa no canal. Dá uma olhada na aba de ao vivo. Dá uma olhada na aba de vídeo. Tá? Se não tem vídeo, tem ao vivo. Tem uma coisa ou outra quase todos os dias. Podem ter certeza. Então, não fique dependente de notificação.
passa a noite no canal e vê se a gente atualizou vídeo ou live. Um momento como o de agora e vês que todos os jogadores estão preparados e prontos para jogar, mas isso é trabalho da comissão, é trabalho da direção, é muito trabalho, ou principalmente dos jogadores, porque por muito que eu falo, por muito que eu diga, por muito que eu treine, por muito que eu ensine, e por falar em ensinar, deixa-me fazer aqui um parênteses, hoje é o dia dos professores, uma profissão tão importante e tão nobre, muitas vezes desvalorizada, e eu queria enaltecer o dia deles. Continuem nesta luta, porque os professores realmente são uma parte muito importante naquilo que é a nossa formação e o nosso crescimento enquanto homens, e que muitas vezes não se valoriza quanto devia a profissão do professor. E fechando parênteses agora e voltando a falar, é muito mérito também dos jogadores, porque eu não corro por eles, eu não trabalho por eles, eu não alongo por eles, eu não chuto por eles. Tem muito a ver com a vontade e o espírito e a ambição que eles têm de continuar a crescer enquanto jogadores e enquanto equipa, e isso é algo que se nota. Abel, boa noite. Vocês estão chegando agora para um jogo muito importante contra o Flamengo, e falando dessa análise que você fez da temporada, né, pegando desde o início o Campeonato Paulista, Vou ver agora, Copa do Mundo de falar. Clubes, queda na Copa do Brasil, dá para dizer que vocês estão agora no momento de maior destaque na temporada. Então, comparando com uma roda gigante, dá para dizer que nessa roda gigante que é essa temporada, vocês estão no momento um momento mais alto, dá para dizer dessa forma? Olha, eu estou aqui há 5 anos e durante 5 anos aconteceu sempre a mesma coisa durante o período todo. Se vocês repararem, não conheço nenhuma equipa que consiga manter uma estabilidade ao longo do ano sempre. É difícil tu conseguires isso. Não é aqui no Brasil, é em todas as equipas. Tens altos e baixos ao longo da época. E na minha opinião, o que te vai definir a ti, a tua equipa e aos teus jogadores é nos momentos difíceis. Isso é que define o nosso caráter, isso é que define aquilo em que nós acreditamos, isso é que nos define a nós, que é nesses momentos que te metem em dúvida, e tu sabes de onde é que vieste, sabes aquilo que fazes, sabes quem és, sabes o teu valor e sabes que faz parte do futebol ganhar e perder, e tens que continuar. E, portanto, nessa roda que tu estás aí a falar, ainda faltam mais 2, 3 meses, ainda falta muito jogo ainda até ao final. Como te disse, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos. Quando as coisas não estão como nós queremos, perceber que o caminho é o 24 horas, amanhã lá estamos outra vez, o nosso processo e o nosso trabalho. E quando as coisas são muito bem, meter gelo outra vez, equilíbrio, porque nem éramos tão ruins quando disseram que nós éramos ruins, nem somos agora os melhores do mundo, só porque estamos numa boa fase e agora somos os melhores do mundo. Não, o mesmo equilíbrio, pés no chão, as mesmas 24 horas, o mesmo processo, o mesmo trabalho, a mesma recuperação, a mesma análise, o mesmo treino, e estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante, e acho que o Palmeiras já não ganha lá não sei quantos anos, 10 ou 11 anos, é mais um desafio para nós. Dá 10 anos que a gente não ganha lá? Aí não, né? É menos, né? 10 anos não. Ele aumentou, mas vamos corrigir, né? Thiago Negrão, tamo junto, obrigado pela inscrição. Yuri, tamo junto, obrigado pela inscrição. Foi 10 anos lá? Achei que era 8. Tá na hora, né? Tá na hora, né? E teve resposta do BAP, vocês viram pra Leila. Teve a questão da Leila. É um momento, assim... É um momento, meus amigos. Não tem que correr dele. E tem que aceitar ele, tem que querer ele, tá ligado? E assim, só uma correção aí, a questão do que o Abel aborda, né? É tipo, ele falou assim, nem somos ruins como falaram que somos, né? Que éramos. Então, por que trocaram tantos jogadores? Hein? Eu entendo, são os processos, né? Mas se não era tão ruim quanto falaram, por que não mantiveram o Rony? Por que não mantiveram aí o Rocha? Eu acho que o que foi dito era pra ser dito, sim, entendeu? E esse ano, talvez, de fato, a reformulação pesou bastante. Mas se o Palmeiras mesmo, como clube, entendeu que tinha que trocar, não é que eles eram ruins, mas é que talvez já não serviam o Palmeiras como serviram um tempo atrás, né? Boa, vamos embora. Eu pensei que eram 8 anos, são 10 então. Perfeito, tá na hora, né? Tá na hora. Salve aí pro El aí que deixou a inscrição também. Quem tá chegando, pediu o like, bora. E, portanto, vem no momento que tem que vir e nós vamos nos preparar para esse jogo.
Oi, Abel, boa noite. Sou o Diego Iwata da Trivela. Parabéns pelo resultado e pelo desempenho. Acho que o desempenho é mais importante até que o resultado. E é em cima disso que eu queria te fazer uma pergunta. A impressão que dá para a gente que assiste, eu estou aqui em todos os jogos, enfim, é que esse time, se ele jogar o futebol dele naturalmente, se todo mundo conseguir cumprir o papel tático, o resultado vem de forma natural. O Palmeiras vai construindo o resultado, jogando o seu jogo. Queria saber se você concorda com essa percepção e uma curiosidade que eu queria ter. Como você, como professor do Flaco, porque você apostou no Flaco desde o começo, defendeu o Flaco, protegeu, como você se sentiu de ver ele fazer dupla com o Messi ontem? Tu estás-me a fazer uma pergunta individual, mas eu fui professor do Flaco, eu fui professor do Aníbal, eu fui professor do Hendrick, eu fui professor do Estevão, eu fui professor do Luís Guilherme, eu fui professor do Vítor Reis, eu fui professor, enfim, do John, do Vanderlá, do Fabinho. Esse é o meu papel. Eu costumo dizer isso aos jogadores. Se os jogadores que estiverem comigo chegar ao final de um ano e não aprenderem nada comigo, eu não estou aqui a fazer nada. Ao final de um ano, se eles não aprenderem nada comigo, nem técnica, nem tática, nem física, nem mental, nem modos de ser e de estar, eu não estou aqui a fazer nada. Essa é a minha missão enquanto treinador. É ajudar os meus jogadores, os mais jovens, a ser melhores jogadores e melhores homens. Okay? É verdade, reconheço, faço um esforço muito grande para durante o jogo, poder ter o melhor comportamento possível, para que faça um esforço tremendo. Nem sempre estou à altura dos valores que eu mesmo acredito e valorizo e incentivo nos meus jogadores. Mas isso tem a ver com o momento do jogo, é um momento competitivo. E volto a dizer, vocês tiveram aqui uma personagem que vocês sabem que foi e é meu ídolo. Sabem como é que ele ganhou um campeonato do mundo de Fórmula 1, não sabem? Mesmo ele não ficou muito orgulhoso da forma que o fez, mas fê-lo. Vocês viram que ele não celebrou. Isso tem a ver com o espírito competitivo de cada um. E se calhar não tenho um bom perder, o que é que eu posso fazer? Eu tento fazer o melhor que eu conseguir para ser o melhor exemplo que eu puder. Não fui, cometi erros, pedi desculpa e faço um esforço muito grande para ser um exemplo para os meus jogadores. Mas a minha função durante a semana é mesmo essa. É ajudá-los a ser melhores homens, melhores jogadores. E nós, por exemplo, na base temos muito essa preocupação. Formar o homem. Porque se uma boa parte deles não conseguir dar jogadores, a vida não termina aqui só porque eu não dei jogador. Ela segue para outros lados. E se eles tiverem uma boa base como homens, isso vai ajudar muito naquilo que é o futuro deles. Por isso é tão importante a profissão de professor. Agora, claro, se me perguntas, que eu sinto-me orgulhoso, e acho que os nossos torcedores também, a nossa presidente, o nosso diretor desportivo, que pagámos na altura, vocês fizeram questão de dizer tantas vezes, porque ele é isto, porque ele é aquilo, porque foi muito caro e não sei o quê. Mas eu não gosto de deitar trabalho fora, sabem? Porque nós, para conseguirmos evoluir, eu não gosto de deitar o meu trabalho fora. Quando se dizem, ele tem que ir embora, não, então ando aqui a trabalhar com ele. Eu falei-vos tantas vezes do Veiga, tantas vezes eu digo assim, lembram-se do Veiga? Quantas vezes eu não vos disse aqui, o Veiga, lembram-se do tempo que demorou até o Veiga chegar a este nível? E depois é trabalho dele. Agora, acho que é um sentimento de orgulho de todos, do treinador, dos jogadores que treinam com ele, não é? Porque quando o jogador vai representar a seleção, ele leva um bocadinho de cada um de nós. É um jogador que vai representar a seleção brasileira, ou vai representar a Uruguai, ou a Paraguaia, ou a seleção argentina, ele leva um bocadinho do palmeirense, leva um bocadinho do treinador, leva um bocadinho da presidente, leva um bocadinho dos jogadores, porque no futebol ninguém joga sozinho, né? Portanto, isso claro que sim, não te vou mentir, gosto de ver os meus jogadores a irem às seleções, não gosto porque fico sem eles para trabalhar, né? Houve outras equipas que nenhum foi chamado, nós fomos todos chamados, ou uma boa parte foi chamada. Tem estes dois lados, muito orgulhoso porque eles vão, mas às vezes, mas eles não deviam ir, porque nós estamos numa altura difícil, podiam estar aqui connosco. Mas o meu lado humano leva-me a não ser egoísta a esse ponto e ficar orgulhoso por os ver nas seleções. Em relação à pergunta, eu vou-te dizer outra vez, já me fizeste essa pergunta, nós não jogamos sozinhos. Parece mais, mas se nós jogarmos sempre assim, se fizermos sempre isto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não é assim que funciona. Cada jogo tem uma história,
Nós contra o Juventude em casa aos 20 e qualquer coisa minutos já estava... nós entramos muito bem, fizemos golo, abrimos... E hoje foi o contrário, tivemos que ir atrás. Foi uma primeira parte, tivemos alguma dificuldade e na segunda parece que foi tudo fácil, não é? Foi muito bom, porque há aqui um fator muito determinante, na minha opinião, e não sei se concordas comigo. Quando antes de acabar a primeira parte, tu fazes o golo naquele último instante, dá uma calma e uma tranquilidade à equipa para que a segunda parte possa ser melhor. E eu acredito, sinceramente, a partilhar isto com vocês, se nós saímos para o intervalo a perder 1-0, eu estou convencido que se calhar a segunda parte ia ser muito mais difícil, entendes? Então o que é que eu te quero dizer com isto? Eu não mudo a minha forma de preparar os jogos, eu não mudo a minha forma de treinar. Claro que a estratégia de jogo pode mudar de jogo para jogo, mas o adversário entra nesta equação. E a própria história do jogo entra na equação. E o lado mental entra na equação. E hoje, felizmente, nós tivemos a calma necessária para, depois de sofrermos um golo, irmos atrás do empate, conseguir na primeira parte, que nos deu uma calma tremenda para a segunda, e na segunda parte foi o que vocês viram. Fizemos uma segunda parte de mão cheia, sérios, focados, intensos, e uma vitória justa. Resposta bem longa aí, né? E bem longa, né? Para a pergunta foi uma resposta mais longa do que o padrão. Vamos seguir. E peço só para o pessoal deixar o like. Estamos aí em vídeo, em live mais tempo, né? Em live 1 hora. Em vídeo 56 minutos. Então bora. Só pedir o like. Boa noite, agradecer também o Natan e o Paulo, que chegou aí e deixou a inscrição. O Natan Mendes e o Paulo Sepp 1914. É o Vitor Palhares do Lance. Nova goleada do Palmeiras e novamente com contribuição do banco de reservas. Você mesmo já falou das adições nas últimas janelas de transferências com os jogadores. Queria entender as principais dificuldades que você tem nessa gestão de elenco, principalmente com os jogadores que estão no banco de reservas, agora nessa reta final de temporada, que afunila o calendário, e ainda mais com jogos decisivos pela frente. Meu amigo, desculpa responder rapidinho, mas Palmeiras tem que corrigir os erros. Estamos levando gol em 4 jogos. Erro o quê, velho? Tipo um pênalti mandrake hoje. Foi 5-1, foi com um pênalti mandrake. Depois o Palmeiras não sofreu no jogo. Hoje a gente não levou gol por erro. Desculpa. Pra mim, não. Pra mim não tinha nem que ter dado esse pênalti aí, mas tudo bem. Não tenho dificuldade. Porque eu gosto tanto de olhar para o banco e ver jogadores como o Bruno Rodrigues, como o Flaco, como o Emiliano, como o Aníbal, que eu tenho opções, isso é ótimo para mim, não tenho dificuldades nenhumas com isso. Lidar e treinar bons jogadores é o que qualquer treinador quer e que espera, portanto, e eles também sabem que só podem jogar 11, só podem entrar 5, eu já vos disse aqui e digo-lhes a eles também, a responsabilidade não é minha, foi a FIFA que disse que só pode entrar 11 jogadores, isso depois só posso substituir 5, porque por mim, da forma que eles estão a jogar, jogavam todos. Mas a verdade, só podem jogar 11 e eu na hora da escolha meto o coração de lado, porque eles sabem quanto eu os admiro, quanto eu os respeito, a estima que tenho por cada um deles, não só estes que estão comigo, mas por outros que já partiram nos 5 anos que estou aqui, tenho uma relação absolutamente extraordinária, vocês viram hoje o Vanderlá, o Mateus, o John nos virem cumprimentar, porque de facto há uma admiração e uma estima muito grande mútua, porque isto nunca será só futebol. Eu sei que vocês veem o jogo de futebol, as 4 linhas, mas para mim é muito mais do que futebol. Já vos disse que a minha filosofia de jogo é muito mais do que o futebol. Não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida que eu trago e que eu acredito e trago para a minha equipa. É uma forma de ser e de estar na vida e de forma especial e particular no desporto. E para terminar vos digo... Vocês viram aquela imagem no final do Bruno Rodrigues, em que ele fez o golo e depois toda a equipa, o elenco veio. O que eu vos quero dizer é que nunca será só futebol. Quem acha que só de futebol sabe, nada sabe sobre futebol. Será sempre muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas, da tática, das substituições, de tudo aquilo que está no livro que eu escrevi. Porque há uma coisa que não tem no livro que eu escrevi. Falta lá um ingrediente que só quem está comigo no CT sabe. AMOR. AMOR. É isso que não está no livro e está todos os dias no nosso CT. Está bem? Obrigado a todos. Boa noite. Ele se emocionou aí, rapaziada. Ele deu uma emocionadinha aqui, ó. Vamos voltar aqui, peraí. Deu uma emocionadinha aqui, hein? Aí, ó.
Amor. Amor, ele quis dizer. A-M-O-R. Está todos os dias no nosso CT, está bem? Está todos os dias no nosso CT. A-M-O-R. É isso que não está no livro e está todos os dias no nosso CT, está bem? Obrigado a todos. Boa noite. Meus amigos, o homem tá apaixonado então, Abel. ASMR não, pô. A-M-O-R. Bom, pra quem chegou aqui, né, no vídeo, entenda aí. Só hoje, pós-jogo desse jeito, o YouTube tá com aquele BOzinho. Vou continuar aqui na Twitch com a galera. Peço pra você do YouTube deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e colocar aqui a sua opinião também. Vamos ter debate. Tem que ir pra cima do Flamengo. Um amigo fez uma pergunta assim, mas você acha que não vai tomar o gol, então, do melhor ataque? Cara, vamos em busca de 2. Tomou um, faz 2. A gente tá com mais meias no time. Então é natural que o time tenha feito mais gols e tem sofrido alguns. Um time mais ofensivo vai fazer mais gols. Isso é histórico, né? Tô lembrado daquele baita Santos. Fazia muito gol, tomava muito gol. É um Palmeiras que joga com mais de um meia hoje, né? Joga com 4 meias. Então é normal. Quando você tem pontas que são marcadores de lateral, você tem um time que toma menos gol e vai ter time que vai fazer menos gol. Vai ter um time que vai fazer menos gol. Hoje é um Palmeiras que a gente sempre falou, o Flamengo bota 2, 3 meias, por que o Palmeiras não põe? Hoje estamos colocando 4 em campo, 3, 4 meias. Então isso é muito bom. Ó, gol do Santos, minha apostinha agradece aí, minha ida para São Paulo tá paga. Depois eu mostro para vocês lá no Instagram. E peço para quem tá no YouTube deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e tamo junto, te encontro aqui na live, hein? Eu, Manga, Pedro, TH. Sexta-feira tem live aqui no canal. Encontro vocês. Talvez amanhã também. Talvez na quinta também, tá? Peço só o like de vocês. Vou continuar aqui, tá, rapaziada? Twitch, quem ficar aí, tá? Tamo junto.